Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora dar mais um passinho para dentro nessa jornada? Toda quinta-feira eu trago, então, mais um pouquinho do conteúdo do Mark Brackett, Permissão para Sentir, para que a gente possa, de alguma maneira, se aprofundar cada vez mais, compreender mais um pouquinho de todas as nossas emoções, sentimentos, perceber que tudo isso é realmente um grande aprendizado. E quando a gente entende que é um grande aprendizado, a gente sabe que a gente pode dar passos uma vez, um pouquinho de cada vez, compreendendo cada vez mais, bem aos pouquinhos, as nossas emoções, sabendo que são habilidades que a gente pode desenvolver. Na semana passada eu estava trazendo alguns aspectos sobre o Ruler, o método que o Mark Brackett identificou para que a gente pudesse aprender a trabalhar essas nossas habilidades emocionais. Então o Ruler, ele traz ali a questão do reconhecimento, da compreensão, da rotulagem, da expressão e da regulação das nossas emoções. Através dessa metodologia, através dessa compreensão, dando continuidade ao Daniel Goleman, que ele trouxe também através da inteligência emocional, o livro dele, Inteligência Emocional, que já estava despertando a importância da gente compreender as nossas emoções, é que a gente pode evoluir. Dentro dessa maneira, a gente pode perceber o quanto é importante compreender as emoções e o quanto a gente pode ir trabalhando aos poucos tudo isso. Se esse conteúdo te interessa, aproveita, te inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha, deixa o teu recado. Vamos juntos evoluindo. Hoje eu quero trazer alguns aspectos, eu vou ler e comentar algumas partes aqui sobre três aspectos muito importantes que a gente precisa, 3 ou 4, deixa eu ver aqui, eu acho que são 4 aspectos muito importantes. 4 aspectos muito importantes que a gente precisa saber identificar. Existem as emoções, existem os sentimentos, existe o humor e existe a personalidade. Então, à medida que a gente vai se aprofundando em tudo isso, a gente vai conseguindo compreender cada lugar de cada uma dessas situações. Mas o autor ele vai utilizar depois, ao longo desse livro, somente a questão de sentimento e emoção. Para que a gente vá sabendo esse vocabulário, compreendendo tudo isso e podendo se familiarizar cada vez mais com essa temática que normalmente era dada apenas para os psicólogos, terapeutas, psiquiatras e tudo mais, mas de que a gente pode perceber no nosso propósito de autoconhecimento, de desenvolvimento, de expansão da consciência, o quanto é importante a gente conhecer isso também. Vamos juntos? Bora lá! Então vamos lá, emoção. O que é uma emoção? Ele traz assim, emoção pode estar feliz, triste, zangado, surge da avaliação de um estímulo interno ou externo. Por avaliação, o autor refere-se a uma interpretação do que está acontecendo no mundo ou em minha mente sobre a perspectiva dos meus objetivos ou preocupações presentes. Ouvimos, vemos, sentimos por meio do toque. Provamos ou cheiramos algo, nos alerta para uma mudança do ambiente. Somos provocados por uma memória ou sensação, ou um evento, algo que alguém diz ou faz, ou algo que testemunhamos ou experimentamos. Penso que alguém que me tratou de uma forma injusta e fico com raiva. Então as emoções elas vêm em geral de uma forma rápida, algo que simplesmente vem ali e me traz uma reação. Eu posso sentindo, vem aquela onda, vem aquele rubor, vem aquela raiva, vem aquela tristeza, apatia, mas não são coisas que duram muito tempo. Sempre vem algo de uma forma mais pontual. Em geral, as emoções têm vida curta. Você já se sentiu surpreso por uma hora? Costumam incluir uma relação fisiológica, como o rubor, calafrios ou batimentos cardíacos acelerados, além da liberação de neuroquímicos para deixá-lo, portanto, para a ação. E aqui a gente começa a perceber, né? Nessa situação da emoção, a gente consegue compreender aqueles aspectos neuroquímicos de, por exemplo, do medo. E quando eu estou criando muito medo, eu tenho medo, senti o medo de alguma coisa, jogou adrenalina no meu corpo. Esses neuroquímicos vão estar buscando, vão me colocar em alerta para que eu possa perceber o que é. Só que o que acontece? Por isso que é tão importante a gente aprender a sentir as nossas emoções. Porque uma coisa é eu estar numa situação de risco real, eu estar lá numa savana, eu estar num local de risco, onde eu preciso ter aquela atenção. Outra coisa é eu estar na vida urbana, num escritório, em casa, e simplesmente entrar com medo gigante, como se fosse algo muito terrível de acontecer. Por mais que a tua esposa venha brigar contigo, teu marido, mas eles estão ali e não é uma situação de vida e morte na maior parte das situações, né? Existem extremos disso daí. Mas não é um medo real. A maior parte desses medos é um medo ilusório. E aí a gente precisa perceber que o nosso hábito de ficar recriando essa situação cria um ciclo vicioso. O ciclo vicioso de eu ficar jogando adrenalina. Por isso que a gente adoece. Como eu trago nos conteúdos, que eu estou finalizando na segunda-feira que vem, vai ser a última segunda-feira sobre conteúdo Linguagem do Corpo, das emoções somatizadas no nosso corpo, da Cristina Cairo,
traz esse aspecto da gente poder perceber. Se tu nunca assistiu, acesse aqui na minha playlist Linguagem do Corpo, que daí tu vai poder perceber o quanto tem aspectos emocionais somatizados no nosso corpo. Então, costumam ser exprimidas de forma automática por meio de expressões faciais, linguagem corporal e outros sinais não verbais. As emoções também são acompanhadas por uma experiência subjetiva da nossa mente consciente. E aqui eu começo a ficar qualificando ela, e eu fico naquele looping todo, né? Dentro dessa subjetividade, a própria ansiedade, por que eu tô com ansiedade, por que eu tô querendo que aquela coisa aconteça, como eu trouxe no conteúdo de terça-feira, falando sobre como sair dessa ilusão do tempo psicológico, e o tempo psicológico é esse, onde eu fico naquelas situações do futuro, a ansiedade, ou situações do passado, mas o único lugar que eu posso resolver é no presente. Por quê? Porque através do presente eu ajo. E quando eu tenho a ação, eu consigo fazer alguma coisa acontecer, eu consigo fazer alguma coisa evoluir. Ao invés de eu simplesmente ficar nos devaneios, querendo, projetando ou idealizando qualquer coisa. Quando nos sentimos felizes, temos pensamentos positivos. Estar perturbado nos torna pessimistas. Por fim, as emoções nos mobilizam a agir, a nos aproximar ou a nos afastar, lutar ou fugir. E aqui vem muito o nosso cérebro reptiliano, onde ele nos traz os aspectos básicos das nossas emoções, que são esses três aspectos. Eu tenho a luta e fuga, a paralisia ou o revidar dessa situação. Isso faz parte dessas atitudes básicas do nosso cérebro reptiliano. E eu preciso aprender a estar atento. É isso mesmo que eu quero? É dessa maneira que eu quero agir? Ou eu posso fazer diferente? Corpo, vamos lá, o que é sentir isso? Nós vamos evoluindo mais um pouquinho. Numa visão clássica, as emoções eram consideradas adaptações evolutivas. Pessoas de todas as culturas experimentariam e exibiriam as mesmas emoções básicas da mesma maneira. Por exemplo, desenvolvemos o sentimento de medo porque era vantajoso para a sobrevivência e todos nós o expressamos da mesma forma porque faz parte da natureza biológica. Esse era um conceito, tá? Aí vem assim, hoje em dia o nosso entendimento ganhou mais nuances. Pesquisas recentes enfatizam que as emoções estão totalmente entrelaçadas não apenas com a biologia, mas também com as experiências individuais da vida e da cultura. E aí, então, nessa situação, ele traz um aspecto, né? Não temos as mesmas coisas, nem manifestamos alegria da mesma maneira. Quando pedimos a uma criança em idade escolar nos Estados Unidos, por exemplo, para desenhar um rosto feliz, o desenho apresenta um grande sorriso. Já quando as crianças asiáticas recebem a mesma tarefa, os sorrisos são menores. Isso não significa que elas sejam menos felizes do que os colegas americanos, apenas que talvez vivenciem e expressem a felicidade de maneira diferente. À medida que amadurecemos, o nosso repertório emocional se torna mais preciso, e é o que esperamos. E aqui a gente começa, então, esse aspecto que ele já trouxe, esse autor já trouxe várias outras vezes. É como uma musculatura, gente, é como uma academia. À medida que eu vou tendo mais contato com as minhas emoções, mais eu vou tendo essa musculatura e mais eu vou conseguindo afinar, mais eu vou conseguindo ter uma percepção mais didática. Não é à toa que ele conseguiu desenvolver todo esse cabedal. Olha só quantas emoções de baixa energia, quantas emoções de alto agrado, quantas emoções de baixa energia e alto agrado. Então, são várias características. Eu posso começar ali, por exemplo, estar meio apático, aí eu posso me tornar triste, eu posso me tornar solitário, deprimido, até ficar desesperado. Da mesma forma, eu posso achar que uma coisa é agradável, eu posso estar concentrado, animado, inspirado, até eu estar totalmente entusiasmado. Essas são as graduações que a gente precisa e tantas outras a gente precisa ir aprendendo a se familiarizar. Como, gente? Aprendendo através do corpo, pedindo para o corpo. Essa é a maneira que, por exemplo, eu ensino através do Ho'oponopono emocional. Tem duas etapas. A primeira é a gente sentir no corpo. A segunda é eu trazer uma verbalização para aquela emoção, para eu liberar ela para uma consciência maior. Como o poeta Rumi, né, o sufista Rumi já trazia, que no poema A Casa de Hóspedes. Nas nossas emoções, elas são como hóspedes, elas vêm todo dia para que a gente possa receber, dar um cuidado e elas vão embora, elas sempre deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. À medida que a gente vai aprendendo, tudo isso vai percebendo, a gente pode realmente evoluindo, compreendendo e criando esse vocabulário, essa musculatura emocional, para a gente não se impactar mais com coisas simples. Para eu conseguir, como eu trouxe outro dia, estar lá na beira da praia, receber uma bolada no rosto assim e não sair brigando com o cara que deu a bolada, eu poder perceber, opa,
Onde é que eu estava mesmo? Por que eu estava desatento? Como é que eu não consegui perceber essa bola vindo antes? Por que eu não consegui captar essa situação? Por que eu precisei passar por isso? A serviço de que essas pessoas estavam para eu estar sentindo? Era um teste para eu perceber como é que é a minha emoção, como é que era a minha reação? E assim a gente vai criando essa musculatura, essa compreensão como um todo. Aqui. Crianças em idade pré-escolar têm uma palavra para raiva, como zangado. Mas nas escolas onde eles trabalharam, as crianças mais velhas aprendem a fazer as distinções sutis, usando conceitos como incomodado, nervoso, irritado, exacerbado ou enraivecido. Percebam, à medida que eu vou tendo uma qualificação ou que eu vou me permitindo sentir, eu posso ir a outros níveis. Por isso que é tão importante também a gente aprender a sentir as nossas emoções. Por quê? Porque à medida que eu não sinto, eu simplesmente vou acumulando. E aí, como eu digo, é como quem faz nhoque, né? Alguém já fez aqui nhoque, e aí quando tu vai fazer o nhoque, tu coloca todo ele na panela lá, vai todo ele pro fundo, mas à medida que ele vai fervendo, ele vai subindo. Agora, se tu tá com a água lá no topo e tu não tá prestando atenção, bate aquele desespero, oh meu Deus do céu, ele tá começando a cair, tá transbordando a panela, tem que tirar tudo. Pois é, as nossas emoções, quando não sentidas, têm o mesmo efeito nhoque. Elas simplesmente começam a borbulhar todas ali. E aí eu vou querer pegar todas e eu não vou compreender. É como eu querer me tornar enólogo pegando uma caixa de vinho com pelo menos 12 garrafas, sendo uma garrafa de cada tipo, eu querer tomar todas elas, uma seguida da outra, eu não vou conseguir aprender. Eu preciso ir fazendo aos poucos. Pego uma, degusto, sinto bem, depois pego outra, degusto, sinto bem. E depois eu vou ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, até eu conseguir compreender, até eu conseguir estimular e ter bem identificadas as minhas papilas gustativas. Na mesma relação, nós vamos ter que ter uma intimidade com o nosso corpo, até o meu corpo conseguir me mostrar bem como é que é cada emoção. Dessa maneira, por exemplo, que a Cristina Cairo conseguiu criar o livro da linguagem do corpo, porque ela buscou todo um conteúdo da medicina chinesa, da medicina japonesa, da medicina ayurvédica, da medicina germânica, todos eles que traziam esse aspecto de somatização emocional no corpo, e ali ela compilou, juntando o que tinha de semelhante em cada um deles e trazendo uma solução. Então, quando a gente passar a perceber que nada é por acaso e que as emoções do nosso corpo, as doenças, são realmente um reflexo disso, a gente vai deixar de ficar adoecendo e buscar pílula mágica para tudo quanto é coisa e vamos nos tornar mais responsáveis por nós mesmos, buscando as atitudes, a mudança de hábito, de comportamento, de atitude para que eu possa fazer a diferença. É por isso que eu dissemino tanto o Ho'oponopono Emocional, por exemplo. Se tu não conhece, te convido a acessar aqui na minha playlist Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional e realiza alguma daquelas práticas. Sugiro já trabalhar medo, orgulho, talvez obstinação, julgamento. São emoções básicas que todos nós temos e que nos atrapalham e muito. Vamos lá, sentimento. Vamos entender agora o que é o sentimento? Sentimento é a nossa resposta interna a uma emoção. Então eu estou com raiva de algo que está acontecendo entre nós. Isso me faz perder a esperança e não posso continuar assim. Isso é uma sensação. É matizado, sutil, multidimensional. Quando se pergunta a alguém como ela está se sentindo, a resposta às vezes é uma emoção, como feliz, triste, com medo, com raiva. Mas ele também pode dizer que sente apoiado, conectado, valorizado, valorizada, respeitado, respeitada, apreciado, apreciada. Essas palavras não se referem às emoções em si, mas a estados motivacionais e relacionais impregnados na emoção. Então aqui a gente consegue perceber de que a emoção é aquela coisa rápida que passa ali, aquela característica que vem muitas vezes visceral. O sentimento ele já traz uma relação a mais. E no sentimento é onde a gente fica preso. O sentimento ele está intimamente ligado àquele aspecto do sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento diz respeito a eu não sentir a emoção. E quando eu não sinto aquela emoção, eu fico de novo naquele sentimento de me sentir desqualificado, não visto, não reconhecido e tantas outras coisas que a gente... Opa, não é por aqui o caminho também. Então, tecnicamente, um atleta ele não se sente motivado a correr a maratona, mas são os sentimentos atuais e antecipados da alegria e o orgulho que motivam a correr todos os dias para que ele possa participar daquela maratona e, enfim, chegar naquela medalha que ele tanto almeja.
Frequentemente temos mais de uma emoção ao mesmo tempo. Estou animado com meu novo emprego e ansioso para saber se vou conseguir dar conta dele. Estou com raiva do modo como você vem me tratando e me sinto superior porque nunca o tratei tão mal. Aqui está um exemplo de que eu começo muito bem. Um exemplo que eu conheço... desculpa. Tratei muito mal. Então, no sentimento, a gente consegue ter mais de uma percepção. Eu posso ter mais de uma emoção vinculada àquela situação. Por isso que tem um trabalho fantástico, a gente está fazendo uma jornada que em breve vou estar disponibilizando aqui, junto com a Leonor Rosa e o André Luz, de que é esse o aspecto. A gente pega uma situação, daquela situação a gente elenca várias emoções para encontrar qual é a emoção raiz, qual é a minha emoção de sobrevivência. E essa emoção de sobrevivência, muitas vezes ela está vinculada com tantas outras. Quando a gente lê aquelas emoções, a gente parece, uau, mas eu tenho todas elas. Mas é que uma leva a outra. Eu posso estar me sentindo injustiçado, que me faz me sentir triste, que faz me sentir julgado, que faz me sentir com raiva, que faz me sentir frustrado. E aí, então, nesse conjunto todo, eu preciso perceber qual é que está mais forte em todas elas, por conta de uma situaçãozinha. Mas percebam, gente, o quanto isso tudo denota a importância da gente se familiarizar com as nossas emoções. Porque quanto mais familiarizado eu estou, eu consigo encontrar o nuance dela, encontrar o sabor dela, o cheiro, a temperança dela, que realmente eu preciso experienciar naquele momento. Ali o exemplo, então, o exemplo que ele conhece muito bem. A companhia aérea, por exemplo, perdeu a bagagem dele e ao mesmo tempo que ele estava zangado com o descuido deles, ele estava preocupado porque o remédio estava lá dentro e envergonhado porque ele teria de comparecer a uma reunião vestido com a roupa que ele usou no avião. Ao mesmo tempo desanimado porque sabe que não vai encontrar a mala dele antes do fim da viagem. Percebam, aqui tem vários sentimentos. Estou me sentindo tudo isso. Mas o que é o conjunto disso? A serviço de que está isso, gente? Da gente poder experienciar todas essas emoções. A emoção ali do desânimo, a emoção da preocupação, a emoção da raiva, a emoção da vergonha, a emoção, que mais que teve aqui? De estar zangado. Então, esse é o propósito que eu entendo que está por trás de tudo isso. Bora lá, mais um pouquinho. Podemos até sentir as emoções sobre as emoções. Nós chamamos isso de meta-emoções. Eu poderia ter medo de falar em público e me envergonhar por estar com medo. Ou ser intimidado e me sentir uma vítima e ao mesmo tempo ter vergonha de permitir que isso aconteça. E quantas vezes a gente vê isso daqui, né? Quantas vezes a gente está com medo do medo? Tem uma palestra do Petor, a palestra 190, que fala isso. Os medos como os portais das nossas virtudes. Acesse aqui no YouTube mesmo, tem lá, procura PW190, PW190. E aí tu vai poder ouvir toda essa palestra e perceber, nossa, quantos portais do medo eu tenho disso. E aí disso a gente pode perceber o que, na verdade, o medo é só um véu de ilusão. Mas quanto mais a gente vai sentindo ele, mais eu vou despindo, porque ele deixa de ser uma fantasia, algo abstrato que está na minha mente, e passa a ser algo real, visceral, que eu senti. Se eu senti, como aprender a andar de bicicleta, faz sentido eu estar com medo de errar a bicicleta? Se eu já sei andar, não faz sentido. Faz sentido depois que eu aprendi a dirigir, depois de algum tempo eu achar que eu vou errar a marcha? Não, não faz sentido, porque eu já sei, pode ser que eu tenha dado uma erradinha, uma vacilada, mas isso não vai me fazer morrer como o meu ego imaturo, ignorante da compreensão das emoções, faz eu crer isso. Humor. Bora lá? Humor é algo mais difuso e menos intenso do que as emoções ou sentimentos, mas é algo mais duradouro. Com mais frequência, não sabemos bem por que estamos nos sentindo de certa forma quando vivemos determinado estado de ânimo, mas temos certeza quando sentimos uma emoção. Os humores também podem ser o resultado de uma emoção. Você já se irritou com alguém que não conseguia deixar de pensar no assunto, ficou mal-humorado? E aqui, gente, esse é o ponto fundamental que eu trago à prática do Ho'oponopono emocional. Quando tu foi lá e se irritou com aquela pessoa e ficou com aquele troço remando, o que é o problema? O problema é que eu tô com o foco no lugar errado. Eu tô querendo provar que para aquela pessoa que eu estou certo, ao invés de eu simplesmente sentir a irritação, sentir, por exemplo, que eu estou sentindo injustiçado, sentir a vergonha, sentir a culpa, sentir o medo, sente a emoção do que aquilo te traz. Esse é o grande problema, nós somos ensinados de uma maneira equivocada a ficar prestando atenção em algo que vai me ficar nesse ponto, mal-humorado por um dia inteiro. Aí a hora que tu para e sente aquela emoção, tu vai pegar e vai dizer, uau, essa pessoa foi perfeita para isso. Obrigado. Obrigado por me fazer sentir essa emoção.
Obrigado por tomar consciência, obrigado por perceber quantas vezes eu me causei isso, obrigado por eu perceber quantas vezes eu fugi dessa situação. Assim a gente pode ir evoluindo. Então eu vejo esses passos do Mark Brackett são muito complementares ao que eu trago do Ho'oponopono emocional e ajuda bastante a você também a sentir confiança de poder praticar tanto o Ho'oponopono emocional quanto buscar um desenvolvimento da sua consciência emocional, de compreender cada vez mais as suas emoções. Bora, mais um pouquinho. Muitas vezes o humor não parece ter sido causado por alguma coisa. É apenas um estado de ser, mas está completamente ligado às nossas respostas emocionais à vida. Transtorno de humor, por exemplo, é um termo comum hoje em dia utilizado para descrever condições psiquiátricas como depressão, bipolaridade ou transtorno de ansiedade. Todas elas prejudicam o funcionamento diário dos indivíduos. Essas condições demonstram de forma extrema como o humor afeta a nossa vida. E, na verdade, não só isso, como o humor afeta a nossa vida, mas como o nosso foco no lugar errado afeta a nossa vida. É o que eu tenho grupo. Qual a função do problema, por exemplo, que ele funciona quinzenal, nas segundas-feiras, está às 19h20, horário de Brasília. E nós vamos ter agora, no dia 30 de outubro, se tu está vendo esse filme e quiser participar, vem para dentro, onde lá eu ensino a tu sair desse foco de ficar no mau humor, remando, redemoinhando, culpando os outros, julgando, e aprender a sentir, opa, o que eu tenho de verdade nisso daqui? O que eu tenho que trabalhar? Qual é a emoção, qual é a atitude, qual é o comportamento que diz respeito a mim? E esse trabalhar vai me fazer tomar consciência e sair dessa reação, dessa disputa contra a pessoa. É fantástico. Vem para dentro também. Além de emoções, sentimentos, humores, existem os traços de personalidade relacionados à emoção. Esses traços parecem revelar quem somos e em nosso âmago. Toda nossa predisposição para sentir, pensar e agir de uma maneira particular. Somos otimistas ou pessimistas, controladores ou fatalistas, introvertidos ou extrovertidos, calmos ou hiperativos. É verdade que os traços da personalidade podem mudar com o tempo, mas quando isso acontece, em geral, acontece de forma gradual, o que significa que precisamos ter paciência com as crianças, por exemplo, que estão crescendo e se tornando elas mesmas. Na maioria das vezes, entretanto, os traços são as constantes que podem ter influência sobre como nos sentimos, mas não devem ser confundidos com sentimentos. E esses traços da evolução, gente, é muito importante, aqui vem a chamada epigenética. Eu perceber o quanto aquele meio vai me influenciando. Se eu mudo de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro, por isso que é tão importante, se eu quero galgar um status a mais, de eu já estar vibrando naquela frequência, estar com aquela mentalidade para que isso seja normal para mim, para eu realmente me elevar nessa frequência. Agora, se eu estou com um ambiente onde a frequência é baixa, com cheio de julgamento, crítica, cobrança, desqualificação, eu vou me acostumar com aquilo ali vai se tornar normal para mim. E isso vai fazer com que eu tenha essa personalidade rabugento, crítico de alguma, ou qualquer uma dessas outras situações que ele já trouxe antes aqui. Para a gente finalizar, todas essas distinções são mais importantes para psicólogos, pesquisadores, cientistas sociais do que para outras pessoas. Para o nosso propósito, o propósito que a gente vai estar lendo aqui nesse livro, usaremos as palavras emoção e sentimento com mais ou menos significado. Mas cabe ressaltar que todos nós entenderemos melhor a nossa vida emocional se tivermos um vocabulário rico para expressar cada nuance do que sentimos. Então, se esse conteúdo te interessa, se te agrada, escreve, diz qual é a parte que tu gostou mais, como é que tu te sente normalmente no teu dia a dia, o que te desafia, o que tu gostaria de saber mais, como tu pode praticar. Se tu quiser, te inscreve no grupo, qual a função do problema, tem o link na bio aqui também. Me manda uma mensagem dizendo que tá curtindo e vamos continuar juntos ali nessa jornada maravilhosa. Aproveita e curte também, compartilha para aquela pessoa que desconhece de quão importante é compreender as emoções, os sentimentos, o humor ou essa personalidade dela, para que ela possa perceber, uau, existem características e que eu posso realmente aprender a me conhecer mais para estar melhor me expressando e manifestando para o mundo. Vamos juntos nessa caminhada? Bora, se é só o começo. Temos muito ainda pela frente. Valeu, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima quinta-feira. E a partir de novembro, o horário vai ser novo. Eu vou deixar disponível aqui o conteúdo para vocês a partir das 7h29 da manhã. O mesmo horário que eu teria live lá no TikTok, mas que agora eu estou fazendo apenas lá segundas, quartas e sextas. Quartas e sextas com os conteúdos que eu deixo terças e quintas aqui, e nas terças e quintas eu deixo o conteúdo para que depois a gente possa conversar um pouquinho mais através de lá. Valeu, obrigado, se tu quiser me segue nas outras redes aí, é Ricardo Snap Nogueira, Instagram, TikTok
E aqui é o 7066. Valeu, um abraço, até a próxima.